Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma verdadeira obra-prima do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, Genealogia da Moral, livro de 1887, que convulsionou as bases da moralidade cristã. Nietzsche faz, segundo seus próprios termos, uma verdadeira transvaloração dos valores com a genealogia da moral. Obra que, em enorme medida, sintetiza pontos vitais das considerações, das reflexões nihilistas, hereges, sacrílegas, iconoclásticas de Friedrich Nietzsche. Então comecemos a fazer essa resenha de livro sobre genealogia da moral, de Friedrich Nietzsche. Nós tomamos, tradicionalmente, assim diz o grande escritor, o grande aforista, o grande psicólogo da condição humana e da história humana, da história dos valores humanos, Friedrich Nietzsche. Nós costumamos tomar na tradição judaico-cristã, e eu estou acompanhando aqui o tempo da resenha com o meu reloginho de mais de 20 anos aqui, presente da minha irmã Larissa, nós costumamos tomar as noções de bem e de mal, de certo e de errado, diz o Nietzsche, como transcendentais, como universais. O que é que Nietzsche vai fazer? Com a sua origem filológica, ou seja, estudioso das transmutações, das transformações da língua, da origem mesma dos termos, ou seja, etimólogo, aquele que busca também as raízes das palavras e assim por diante, Nietzsche vai mostrar que ao invés das noções de bem e mal serem transcendentais, universais, elas na verdade têm por associação pertencimentos de casta. Os bons, aqueles que se tornavam por bons, os aristói, os tidos como melhores, os aristocratas, aqueles que têm o poder dos melhores, ou que eles se elegem os melhores, começaram a elencar para si características de belicidade, guerra, força, beleza, que se voltavam para eles próprios, para o seu clã, para o seu domínio, e contrapuseram, analisa o filólogo, historiador dos valores Nietzsche, contrapuseram a esses valores da guerra, da nobreza, da força, da virilidade, valores de opressão, que nós tomamos modernamente como valores de opressão, ainda que lamentavelmente dominantes até hoje, os valores da fealdade, daquilo que eles tomavam como fealdade, como envelhecimento, fragilidade, covardia, bem e mal, analisa o filólogo Nietzsche, da palavra às práticas, da palavra aos valores, das respectivas palavras, considerando bem e mal, eram associados às respectivas classes, dominante e dominada. Qual é, diz Nietzsche, a revolução realizada pelo cristianismo, ao qual Nietzsche se contrapõe radicalmente? A revolução realizada pelo cristianismo, diz Nietzsche, é uma radical transvaloração dos valores, de modo que, em face de um mundo não existente, para Nietzsche, que é ateu, em face de um mundo além, de um além-mundo, de um mundo transcendente, de um mundo que virá para aqueles que embotarem a força desse mundo, que tomarem aquilo que é tido como mal, como ruim, como frágil,
da ordem do feio, como valor supremo, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Assim dizia Jesus Cristo. E Nietzsche a isso radicalmente se contrapõe. Então, tomando esses valores como preponderantes, Nietzsche percebe que o cristianismo, quando se torna a religião oficial de Roma, ou seja, a religião oficial do poder, vai começar a embotar os valores da antiga casta nobre, guerreira, belicosa, para começar a trazer o embotamento da vontade de potência, da Wille zur Macht, que também foi interpretada como vontade de poder, da força, a qual Nietzsche conferia máximo poder. Então é nesse sentido que para Nietzsche o cristianismo é intrinsecamente, radicalmente, no sentido da raiz, nihilista. Mas como assim, Flávio? O nihilismo não é a denegação cabal da existência de Deus? Para Nietzsche, não. Como Deus não existe para Nietzsche, o nihilismo para ele é a aposta, é a vinculação com o além-mundo, rompendo as bases de ligação com essa vida mesma. Justamente porque essa vida é a única coisa que nós temos e logo não temos. E se o cristianismo, sempre segundo Nietzsche, enfraquece a ligação do homem e da mulher com este mundo, com esta vida, apostando numa vida que para Nietzsche não existe, o cristianismo é nihilista, porque é nadificador, porque aposta do nada. Então, a transvaloração dos valores a partir do cristianismo é para Nietzsche o envenenamento da força vital. E por isso é preciso restabelecer uma genealogia da moral, esse é o propósito do livro, para que nós entendamos de onde vem o enfraquecimento da vida, sempre segundo Nietzsche, trazido à tona pelo cristianismo. E Nietzsche vai dizer mais, como se não bastasse desvelar a raiz de bem e mal associada ao poder e depois a subversão dos poderosos pelo que Nietzsche vai chamar de ressentimento cristão. Por que ressentimento? Porque, diz Nietzsche, os mais fracos, aqueles desprovidos de bravura, aqueles desprovidos de força, aqueles desprovidos de poder, lançam sua fúria contra os poderosos de então, trazendo à tona a dimensão de que ser fraco, ser covarde, ser mais pobre, sempre segundo Nietzsche, não são minhas ideias. Estou remontando aqui as ideias de Nietzsche na genealogia da moral. Que eles então, não podendo tomar o poder neste mundo, não podendo sustentar o poder nesse mundo, apostariam num além-mundo para justamente manter a sua força na sua fraqueza. Essa nadificação, esse nihilismo, está na base do que Nietzsche chama de ressentimento cristão. O meu reino não é desse mundo, disse Jesus Cristo para Pôncio Pilatos, porque se o fosse, meu pai mandaria os exércitos. Essa colocação de Cristo, Nietzsche toma como a quintessência da negação dessa vida em prol do além-vida que não existe, mais uma vez e sempre, para Nietzsche. Como se não bastasse estabelecer as bases do que ele chama de ressentimento cristão, Nietzsche vai investigar por que as gerações se sentem em dívida para com um Deus que para Nietzsche não existe. Nietzsche vai dizer que a formação do Estado como corpo de poder, a partir dos primeiros poderosos de suas famílias, de seus clãs, de sua casta, é uma formação que realizou rituais de sacrifício e de punibilidade em praça pública, em face dos olhos dos demais, de tal maneira que o não matarás, a punição àqueles que desafiavam a justiça, cujo monopólio estava sendo realizado nas mãos dos poderosos, deveria envolver rituais e execuções públicas para que fosse introjetada transgeracionalmente, de geração em geração, a punibilidade para com os criminosos. Porque nos primórdios do poder, diz Nietzsche, qualquer afronta ao poder constituído é uma afronta à possibilidade de pacificação social
e de manutenção do poder por conta dos poderosos, nas mãos dos poderosos. Agora, diz Nietzsche, contrariando a dimensão de que o poder ficara mais benevolente e menos punitivo na modernidade. O fato de o Estado, na modernidade, começar a pensar na abolição da pena de morte é porque o crime, para uma estrutura magnânima de poder, mais parece uma mosca no dorso de um rinoceronte, que a espanta com uma chicotada de seu rabo. Ou seja, já não há mais ameaça para o poder. Então, ao invés de o Estado se tornar benevolente, ele se torna condescendente, diria Nietzsche. Então, o filósofo alemão vai dizer que a dívida que a humanidade, que as gerações sentem imemorialmente em relação a Deus, é essa dívida dos mais jovens para com os mais velhos, da dimensão de que o poder foi forjado, de que deuses foram erigidos como totens, diante dos quais os criadores se ajoelham. Nesse fetichismo, tomando a criatura como criador, no caso do ateísmo de Nietzsche, ajoelhar-se em face de Deus, pedir ajuda para Deus, é na verdade retomar um ritual de dívida do mais novo para com o mais velho. E quanto mais distante, quanto mais imemorial, quanto mais intangível, quanto mais impossível de captar a raiz, mais forte fica a dor, a força imemorial desse Deus. É assim que nós temos, vejam vocês, para Nietzsche, a relação do presente para com o passado como dívida teológica, culpa. Por isso, a filosofia de Nietzsche, tomando o cristianismo como veneno, como ressentimento, como niilismo, como filosofia da culpa, vai tentar romper as amarras para liberar a vontade de potência do eu. E, politicamente, de forma muito problemática, acabando com as dimensões de compaixão, dando base ao motor do egoísmo e da vinculação do ser com esta vida. Isso que pode fortalecer o sentido de afirmação dessa vida, se tomado num sentido macro, pode levar às últimas consequências à interpretação de que determinado povo detém uma vontade de poder contra os demais que poderiam embotá-lo. Essa discussão política de Nietzsche foi feita aqui nesse meu canal, numa aula que eu ministrei sobre Dostoiévski, a memória, Nietzsche e o esquecimento. Vocês podem buscar essa aula na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. E essa resenha de genealogia da moral é a segunda resenha que eu faço de obras de Nietzsche. Eu já resenhei aqui no meu canal a obra O Anticristo, que vocês também podem buscar na playlist aqui do meu canal do YouTube, resenhas de livros com Vassoler. Playlist a qual pertence também essa resenha de genealogia da moral. Então, gente, em síntese, Nietzsche está mostrando para nós, numa investigação histórico-materialista, numa investigação que envolve filologia, raiz das palavras, correlação das classes e das castas, dos estamentos, para mostrar como o cristianismo se forjou a sua revolução, a sua transvaloração valorativa em relação aos poderosos de então, estabelecendo uma lógica do poder para o além-mundo que embota, que enfraquece a relação do eu com a vida. Vida que é a única que para Nietzsche existe. De tal maneira que o cristianismo, sim, é nihilista. E mais, estabelece com Deus uma relação de culpa, porque Deus, como criado, se transformou em criador pela distância memorial, pelo mistério que separa o presente do passado longínquo de dívida, porque as gerações atuais sentem que em relação aos ancestrais tem uma dívida impagável. E Deus é a resultante vetorial dessa dívida, Nietzsche diz, que se estabelece como uma cúpula em relação aos primeiros poderosos que criaram Deus como um totem que eles criaram, mas que se transforma na alienação do poder para esse totem diante do qual as pessoas vêm se ajoelhando imemorialmente. Para Nietzsche, essa é a genealogia da moral cristã que deve ser combatida
E essa foi então a resenha de mais um livro formidável aqui no meu canal do YouTube, A Genealogia da Moral, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, obra-prima de 1887. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das resenhas de livros aqui no meu canal do YouTube, das aulas ao vivo com Vassoler, das resenhas de filmes, das leituras de Vassoler e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de clicar nessa tecla Seja Membro, que está logo embaixo desse vídeo, e se tornar um membro ou uma membro humanista do meu canal e apoiar esse projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, gente. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que estão em novo dia e novo horário. Terças-feiras, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, aí no Brasil. Então é isso, gente. Até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!